Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar continuar as nossas aulas a respeito dos testes para as convergências de séries. Hoje a gente vai falar de uma série que alterna, né? São chamadas as séries alternadas, e falar um pouco do teste das séries alternadas, né? O que consiste o teste das séries alternadas, né? Basicamente a diferença é que até o momento nós tínhamos visto série de termos positivos, e agora a gente vai ver séries que também que tem valores negativos, né? Então, e mais especificamente séries alternadas, ou seja, aquelas que alternam o sinal de termo para termo, tá? Vou apresentar para vocês a parte teórica, vou mostrar para vocês algumas por que tipo às vezes é difícil ver a convergência dessa série, né, no GeoGebra, e depois eu vou finalizar com alguns exemplos, beleza? Bem, séries alternadas, né, como o próprio o título diz, né, vamos falar um pouco a respeito desse assunto. Mas, só para a gente contextualizar, nós temos a seguinte situação: os testes que nós tínhamos estudado até o momento, eles só envolviam termos positivos. Então, todos os testes que nós vimos, teste da integral, teste da comparação de limites, todos eles, vocês podem observar que são só testes com termos positivos, né? Agora a gente vai estudar um conjunto de séries que não necessariamente os termos são somente positivos, né? Nesse caso aqui, no nosso caso específico, né, serão as séries alternadas, né, o próprio nome diz, os sinais se alternam. Então, uma definição para ela seria: uma série alternada é aquela cujos termos estão alternando entre sinais positivos e negativos. Então, por exemplo, nós temos lá 1 menos meio, mais 1/3, menos 1/4, mais 1/5, e assim vai indo, ou seja, o próximo seria menos 1/6, e assim vai indo, ou seja, é uma série que começa em n igual a 1, que vai até o infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre 1 sobre n. Então, esse cara aqui é esse cara que define o sinal da minha série. Então, por exemplo, para n igual a 1, que é o meu primeiro termo aqui, 1 mais 1, 2, menos 1 elevado a 2 é par, é 1. Então, 1 vezes, substituindo o valor 1 aqui, 1 sobre 1, 1, sinal positivo. O termo A2, né? 2 mais 1, 3, menos 1 elevado à terceira, menos 1 sobre 2, tá certo? Então, esse menos 1 aqui elevado a n mais 1 é o que define o sinal da minha série. E ele também que garante a ideia da série alternada, porque se o resultado dessa operação aqui for par, fica positivo. Se for ímpar, permanece o sinal. Então, é ele que garante essa questão do sinal, da alternância dos sinais. Um outro exemplo, essa aqui, menos meio, mais 2/3, menos 3/4, mais 4/5, menos 5/6, mais 6/7, também é uma série que começa em n igual a 1 e vai até o infinito, de menos 1 elevado a n, n sobre n mais 1, tá? Então, a diferença aqui é que o primeiro termo fica negativo. Por quê? Porque aqui nós não temos somando ninguém. Então, menos 1 elevado a 1 é menos 1 mais 1, 2, menos meio. O segundo termo, né? Então, fica a potência par, né? Então, positivo, 2 mais 1, 3 está aqui, tá? E assim vai sendo a alternância dessas séries. Agora, o que vem uma questão é como que a gente consegue verificar a convergência das séries, né? Por quê? Nós temos um problema ali que eu vou mostrar no GeoGebra, depois eu volto e falo do teste que nós temos ali, beleza? Então vou abrir o GeoGebra agora para a gente ver o que acontece. Bem, então com o GeoGebra aberto, né, a gente vai mostrar agora para vocês essa relação dessas séries e por que às vezes é um pouco complicado a gente falar não é que é complicado, é um teste diferente, mas que existem algumas regrinhas para a gente poder utilizá-lo, tá? Bem, então, das mesmas perspectivas dos testes anteriores, eu vou fazer um controle deslizante, que eu já montei aqui, e pedir para fazer uma sequência. Eu vou fazer a sequência das séries que nós já utilizamos para mostrar os dois exemplos. Então, tá aqui as duas, mas primeiro eu só vou mostrar essa daqui, tá? Então, eu vou mostrar a propriedade. Então, é uma sequência
com os pares ordenados u menos 1 elevado a u mais 1 vezes 1 sobre u, certo? Né? Com as mesmas questões. A variável é u, começando em 1 e indo até n, tudo bem? Então, essa aqui é a minha sequência. Então, o que acontece nesses casos aqui, quando a gente vai no GeoGebra? A alternância acontece, ó, porque ó, quando eu coloquei o 2, ele ficou negativo, né? Ó, essa daqui, ó, 1, 2, menos 0,5, ó, 3 ficou positivo, 0,333, e assim ela vai indo, ó, ela vai alternando de sinal, né? Essa é a sequência menos 1 elevado a n mais 1 sobre 1 sobre n, certo? Né? E a questão é se essa série converge ou não. É esse que o teste que a gente vai falar também. Bem, agora eu vou apagar essa daqui, ou não vou mostrar essa, e vou mostrar a segunda série nossa, que era aquela menos 1 elevado a n sobre n mais 1. Tá? Então, tá aqui ó, o primeiro resultado. E ó, conforme eu vou, ele vai alternando e ficando valores positivos e negativos, né? Percebam que mantém uma certa constância nesses valores aqui, então fica já um pouco mais difícil a gente observar se ela converge ou diverge. Mostrando as duas, né, consecutivamente, ó. Então acontece essas relações ali, tudo bem? Então vamos percebam que há uma mudança aqui nos sinais, mas é muito pequena. Então nessa que está nessa cor rosa, né, a alternância ela acontece, né, só que os valores aqui estão um pouco pequenos. Então a gente vai ver um pouco por que acontece com esses testes, beleza? Então agora eu vou voltar lá na parte teórica para a gente entender um pouco. Bem, então agora voltando lá ao teste, né, para a gente verificar a convergência ou divergência, qual que é a característica? Bem, se a série é alternada, ela tem essas características aqui, menos 1 elevado a n de an, com a alternância de sinal, né, e esses valores aqui, um an maior que zero, né, e satisfaz tais condições, né, ou seja, o que vai acontecer? O que eu preciso ter para que a gente consiga aplicar esse teste? Primeiro, o an mais 1 tem que ser menor do que o an, certo? Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui, ó, o A1 teria que ser maior do que o A2. A alternância de sinais, né? Não é o sinal, é o termo que nós estamos falando aqui, não é olhar o sinal, certo? Então, nós temos que olhar se ele está diminuindo os valores aqui. Então, os termos têm que estar diminuindo, tá? E também eu tenho que aplicar, se eu aplicar o limite de AN e isso der zero, ou seja, se essas duas condições forem satisfeitas, eu posso dizer que a série é convergente, tá? Então, eu tenho duas condições. Primeiro, os termos têm que estar diminuindo, e segundo, o limite da sequência tem que ser zero, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês agora. Bem, então eu já coloquei aí a série, né? Menos 1 elevado a n mais 1, 1 sobre n, né? Percebam que essa série aqui é a nossa série harmônica lá, né? Série harmônica, a gente já fez os resultados dela. E agora a gente vai fazer o teste das séries alternadas, a série harmônica alternada, tá? Bem, novamente aqui, ó, o A1, 1 mais 1, 2, menos 1 elevado ao quadrado, 1, 1 sobre 1, 1. Segundo termo, 2 mais 1, 3, menos 1 elevado a 3, negativo, 1 sobre 2, certo? Agora eu vou verificar se as condições dos testes são satisfeitas, né? Então a primeira condição que nós tínhamos é que o AN mais 1 tem que ser menor do que o AN, certo? Então isso acontece, né? Por quê? Aqui no caso, né? Ó, o meio é menor do que o 1. Na mesma perspectiva, 1/3 é menor do que meio. E assim a gente pode fazer uma extensão e dizer que, ó, 1 sobre n mais 1 é menor do que 1 sobre n.
Então a primeira condição foi satisfeita. Agora a segunda condição é o quê? Aplicar o limite. Então, limite com n tendendo ao infinito de AN. Nesse caso vai ser igual a quem? Ao limite de 1 sobre n com n tendendo ao infinito. E quando nós aplicamos esse resultado, isso daqui vai para zero. Então, satisfez as duas condições, né? A alternância, a primeira aqui, o próximo termo sempre vai ser menor que o anterior, já mostramos isso e é verdadeiro. E a segunda, aplicamos o limite deu zero. Então, essa série aqui é convergente. Então, isso é uma coisa interessante, porque a série harmônica é divergente. A série harmônica alternada é convergente, tá? Então, muita atenção nesses dois tipos de situações. A série harmônica é divergente e a série harmônica alternada é convergente, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Bem, agora nós temos essa série aqui, menos 1 elevado a n, de 3n sobre 4n menos 1. Eu também já me adiantei aqui, já fiz uma parte dela. Substitui o valor de n igual a 1, então 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3, 3 sobre 3, 1. Então, menos 1 elevado a 1 negativo. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Menos 1 elevado ao quadrado fica positivo. E assim vai indo os termos, então é uma série de termos alternados. E a gente pode observar que, à medida que os termos vão aumentando, os valores vão diminuindo. Ou seja, a n mais 1 é menor que o meu n, essa aqui foi satisfeita. E você pode fazer o teste e você vai verificar que isso acontece para todos os termos, tá? A segunda questão é aplicar o limite. Limite com n tendendo ao infinito de quem? 3n sobre 4n menos 1. Então, aplicando o limite aqui, a gente vai ficar o que jeito? O limite de n tendendo ao infinito. Aí, utilizando os conceitos de limite, né? N que multiplica 3, n 4 menos 1 sobre n, tá? Simplifico esses dois, portanto, o meu resultado aqui ainda é o limite de n tendendo ao infinito de 3 sobre 4 menos 1 sobre n. Quando eu aplico o limite nesse resultado, o que acontece? Esse cara aqui, ele vai para zero. Então, quando eu aplico o limite, isso aqui fica tudo valor 3 quartos. E essa propriedade não foi satisfeita, porque a propriedade fala que o limite da sequência tem que ser zero. Como deu um valor diferente de zero, essa sequência ela é divergente. Então, às vezes nós temos a impressão que quando a gente olha para esses dois termos aqui, opa, já dá a impressão que ela é convergente. Não, é importante fazer o segundo para a gente confirmar esse resultado. Tudo bem? Agora eu vou passar mais um exemplo que esse a gente vai precisar utilizar outros conceitos do cálculo para resolver. Beleza? Bem, nós temos essa série aqui, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n ao quadrado, n ao cubo mais 1. Essa série aqui ela tem um certo problema, porque se vocês fizerem a verificação desses resultados no GeoGebra, eu não tenho tanta certeza se ela converge ou diverge, ou desculpa, se ela é crescente ou decrescente. Então, para isso, eu não, quando você olha no GeoGebra, você vai observar que não dá para ter uma certa certeza em relação a satisfazer a primeira condição do enunciado do teorema lá do teste de séries alternadas. Então eu preciso recorrer a um outro conceito, né? Um conceito que é do cálculo
do cálculo 1, né? Que é a verificação da... como é que eu posso verificar se a função é crescente ou decrescente? Como é que a gente pode utilizar isso? Utilizando o conceito de derivada. Então, nós vamos aplicar esse conceito agora para a gente verificar isso daí. Mas para isso, antes eu vou considerar que nós temos a seguinte situação. Que a minha série AN é do tipo n ao quadrado, n ao cubo, mais 1. E das relações que nós temos, eu posso escrever isso daqui como sendo f de n igual a n ao quadrado, n ao cubo, mais 1. E daí, essa aqui é uma função que está dos inteiros até os reais. E agora eu vou fazer uma função dos reais, ou seja, eu vou reescrever essa função como sendo x ao quadrado, x ao cubo, mais 1. E aqui eu vou verificar a relação de se ela é crescente ou decrescente utilizando os conceitos de derivadas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou derivar a função, né? Derivando f de x, temos 2 pontos. Então, eu vou fazer a derivada dessa função aqui. Bem, então vamos trabalhar com a derivada da função x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1. Tudo bem? Bem, eu já me adiantei aqui também, já escrevi ó, a regra, né, que é a derivada da primeira função, vezes a segunda, menos a derivada da segunda, vezes a primeira, dividido pelo denominador ao quadrado. Tá? Então, fazendo essa derivada, f' de x, eu vou chegar que é 2x que multiplica x ao cubo mais 1, menos 3x ao quadrado, derivada de 1 é 0, que multiplica x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao cubo mais 1 elevado ao quadrado. Daqui eu tenho que f' de x vai ficar 2x à quarta mais 2x menos 3x à quarta sobre x ao cubo mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Efetuando a operação aqui, eu vou chegar aqui, f' de x vai ser igual a menos x à quarta, 2x à quarta menos 3x à quarta menos x à quarta, mais 2x, tudo isso dividido por x ao cubo mais 1, tá? Ou seja, se eu colocar em evidência x aqui, esse resultado vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, f' de x vai ficar x que multiplica 2 menos x ao cubo sobre x ao cubo mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, tá? E é esse resultado aqui que a gente vai voltar a trabalhar nele agora, tudo bem? Então eu vou apagar esse resultado aqui e vou voltar para estudar esse cara aqui, tá bom? Então, apagando. Bem, então, chegamos nesse resultado aqui. Bem, o que a gente pode afirmar para vocês? Se nós olharmos para o denominador, pelo fato dele estar elevado ao quadrado, qualquer valor de x que eu colocar aqui, ele vai ficar positivo. Então, essa parte aqui ela vai ser sempre positiva para qualquer valor de x que eu colocar. Agora, então eu tenho que olhar para esse cara aqui, tá? Bem, então, olhando aqui, eu tenho que x, 2 menos x ao cubo, tá? E como é que a gente vai fazer esse resultado aqui? Bem, se nós colocarmos aqui valores de x, né? Se eu colocar só o valor de x, isso daqui é para A1, para valores
qualquer valor, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar positivo. Então, quem vai definir o resultado para mim vai ser esse cara aqui. Então, eu preciso saber a partir de que momento que isso aqui vai ficar negativo. Então, para isso eu vou olhar, isso aqui vai ser menor que zero. Então, isso vai ser menor que zero, passando para lá vai ficar menos x ao cubo, é menor que menos 2. Daqui eu tenho que x ao cubo é maior que 2, portanto, x é maior que a raiz cúbica de 2. Então, o que esse resultado quer dizer para mim? Quer dizer que essa função vai ficar negativa a partir de x ao cubo. Então, qualquer valor, raiz cúbica de 2, para qualquer valor maior que raiz cúbica de 2, essa função vai ser decrescente. Então, f de x é decrescente a partir do intervalo raiz cúbica de 2 até o infinito. Tudo bem? Bem, se a função é decrescente, então eu posso dizer que o meu AN é decrescente. Bem, com o AN decrescente eu consigo satisfazer a primeira condição do exercício, que é mostrar que os termos estão diminuindo. Beleza? Agora eu vou fazer o limite da minha sequência propriamente dito. Bem, agora então já coloquei o limite aqui para a gente ver qual que vai ser o resultado disso daqui. Da teorias relacionadas a limite, eu posso afirmar que isso daqui é limite de n tendendo ao infinito de n ao quadrado sobre n ao cubo 1 mais 1 sobre n ao cubo. Certo? Quando eu aplico o limite aqui, bem, antes de aplicar o limite eu posso simplificar esses termos. Isso aqui vai me fornecer o limite de n tendendo ao infinito de 1 sobre n 1 mais 1 sobre n ao cubo. Agora sim, quando eu aplicar o limite aqui, esse cara vai para zero, e aqui vai ficar 1 mais 0, 0, 1 vezes n, n, a limite de 1 sobre n é 0, portanto, a minha série menos 1, n mais 1, a minha série menos 1, n mais 1, de n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1, ela é convergente, tá? Então, nós temos aí 3 exemplos onde as coisas fluíram de forma legal, e a terceiro exemplo mostra que nem sempre a gente consegue enxergar essa relação aí. E daí precisamos do conceito de derivadas. Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito do conceito de estudo de testes para séries, né, séries alternadas, né. Podemos observar que existem algumas que a gente consegue aplicar de forma direta a definição, né, verificar se estão, mas existem alguns exemplos que isso não consegue, a gente não consegue observar de forma imediata, e nós precisamos recorrer aos conceitos de derivadas, né, que é um conceito que é visto nas disciplinas de cálculo 1, tá bom? Bem, esse conceito a gente utiliza quando a gente vai ver se a série, em quais valores ela é crescente ou decrescente na construção de gráficos por meio de derivadas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, procure vídeos ou até mesmo coloque nos comentários para eu posso fazer uma videoaula a respeito disso, tá bom? Feito, um abraço para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, né? Já está virando assim um jargão meu, vamos assim dizer, né? Mas espero que vocês tenham gostado e compartilhem com os colegas, né? Porque, novamente, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um abraço a todos e até a próxima.